Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos uma vez mais no nosso canal. Como você sabe, eu sou Agnaldo Paviani e toda semana nós estamos aqui juntos para aprendermos. Como é bom aprender, como é bom conhecer. É claro que às vezes esse aprender nos traz algumas complicações. Eu estou dizendo isso por causa de uma frase atribuída a Platão. Dizem que Platão certa vez afirmou que nós podemos facilmente compreender uma criança que tem medo do escuro. O grande problema do ser humano é quando o homem tem medo da luz. E esta frase, ela parece estranha, ela parece que não tem sentido, porque quando você ouve esta frase, você começa a se perguntar, mas em que momento nós poderíamos ter medo da luz? Nós temos medo, algumas pessoas têm medo do escuro, mas não da luz. Mas nós temos medo sim da luz. Quando essa luz, por exemplo, começa a nos iluminar por dentro e começa a nos mostrar como somos de verdade. Quando nós, por exemplo, nos tornamos cristãos e nos aprofundamos no Evangelho de Jesus, quando nós começamos a beber a sua mensagem, quando nós começamos a nos alimentar daquela mensagem, inevitavelmente a proposta de Jesus é para que olhemos para dentro de nós mesmos. E aí nós vamos identificando algumas mazelas, algumas imperfeições, e é justamente por causa disso que muitas pessoas fogem, acabam desistindo, acabam não querendo continuar naquele caminho, acabam desistindo de fazer o bem, porque este fazer o bem também ilumina por dentro e nós acabamos tendo medo. Repito, nós não temos medo da luz, mas o que a luz vem mostrar. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer que a nossa vida íntima é uma sala toda bagunçada, uma sala cheia de cadeiras e carteiras jogadas de perna para o ar, tudo bagunçado. E você entra naquela sala escura e aí você aperta o interruptor. Tem a luz. A luz ilumina a bagunça, mas a luz não vai arrumar a bagunça. A luz mostra o que está bagunçado para que você arrume. E às vezes nós temos medo de fazer essa arrumação, certo? Isso é complicado. Bom, nós vamos falar hoje sobre os alicerces do amor. Não é apenas sobre o amor, mas é sobre os alicerces do amor, com base no livro Uma Questão de Escolha e no livro Respire e Conte Até 10, que você pode adquirir, como eu sempre digo, na nossa loja virtual, descrita abaixo no vídeo. Tá legal? Por que os alicerces do amor? Por que nós estamos falando dos alicerces do amor? Por que não só do amor? Porque nós entendemos o seguinte, que esse sentimento, o sentimento primordial que todos nós estamos em busca, que é o amor, ele tem os seus alicerces. E eu sempre gosto de usar como exemplo uma construção. Qualquer construção que você vai fazer, um arquiteto, pedreiro, um engenheiro, uma casa, um edifício, uma casa simples, qualquer construção que nós vamos fazer, por mais que a gente se preocupe com o tamanho da construção, por mais que a gente se preocupe com as cores que as paredes serão pintadas, por mais que a gente se preocupe com tantos e tantos itens da casa, aquilo que mais é importante é o alicerce. Porque é ali naquele alicerce que a casa vai ser construída. Então, se nós não tivermos um bom alicerce, com o passar do tempo, toda aquela casa ou aquela construção, seja ela qual for, vai ruir. Por isso que quando nós falamos em amor, não dá para nós, como seres humanos, darmos um salto e amarmos. É preciso que a gente faça uma base, que a gente construa um alicerce, para que desse alicerce a gente aprenda a amar. E aí é que está, ou é aí que estão as nossas grandes dificuldades. Por quê? Porque o amor tem um alicerce. Ou seja, antes de eu aprender a amar, eu preciso aprender outra coisa. Aquilo que vem antes do amor, que é o afeto. Eu preciso aprender a gostar das pessoas. Eu preciso aprender a ter afeto pelas pessoas. A partir daí, eu posso construir esse amor, que seria a casa, que seria a construção. Mas antes da construção, eu preciso ter como base esse afeto. Aliás, tem uma piada muito antiga, esta é muito velha, mas vale a pena contar, que um amigo convidou o outro para conhecer a sua casa.
ele era engenheiro, então ele mesmo elaborou a construção da sua casa, chamou o amigo para conhecer, o amigo foi conhecer a casa, achou a casa muito bonita, muito espaçosa, mas a casa tinha uma particularidade, tinha algo que era um tanto que estranho. Os cômodos da casa, eles eram todos arredondados. Então a sala era redonda, o quarto era redondo, a cozinha era redonda. E ele perguntou ao amigo, mas por que os cômodos da casa não têm cantos, eles são arredondados? Disse, um motivo muito simples. Logo que eu me casei, a minha sogra disse, olha, vê se arruma um cantinho para mim aí na sua casa. Então eu fiz todos os cômodos arredondados. Brincadeiras à parte, não é só um cantinho na nossa casa, mas é um cantinho no nosso coração. Nós precisamos aprender a gostar das pessoas. E uma das formas mais eficientes da gente vencer essas barreiras de antipatia, que às vezes nasce em relação a uma outra pessoa, é começarmos a entender que cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem o seu momento evolutivo, cada pessoa tem o seu jeito de pensar. Existe um exemplo antigo, esse exemplo está no livro Contato Imediato. Nós ainda não apresentamos ele aqui em nenhum vídeo, mas ainda nós vamos falar sobre esse livro, o livro Contato Imediato. Ele traz como exemplo um edifício, para a gente entender que cada um está no estágio evolutivo. Se você estiver no primeiro andar de um edifício e alguém perguntar assim, olha, o que é que você está vendo? Do primeiro andar você vai dizer, olha, estou vendo um pasto, uma vaquinha, uma casinha e algumas pessoas. Mas se eu fizer esta pergunta para uma pessoa que está no 30º andar, provavelmente a resposta será completamente diferente. Ela vai dizer, olha, eu estou vendo uma boiada, estou vendo uma cidade, estou vendo muitas pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa do primeiro andar mentiu. A diferença é que a pessoa que está no último andar, ela tem uma visão mais ampla, mais abrangente daquilo que ela está enxergando. Então, quando eu entendo que cada um de nós temos uma visão particular da vida, eu consigo vencer essa antipatia, eu consigo gostar da outra pessoa. Esse é o alicerce do amor, o afeto. O problema, meus irmãos, é que o afeto, ele também tem um alicerce. O afeto também precisa ter uma base para que eu possa construí-lo. Sem esta base, eu não consigo ter afeto. E sem ter afeto, obviamente, eu não consigo amar. O alicerce do afeto chama-se boa convivência. Eu preciso aprender a conviver com as pessoas, a estabelecer uma relação harmoniosa com as pessoas, a me desarmar para aceitar o outro do jeito que ele é. Sem essa boa convivência, sem a minha disposição para conviver bem com as pessoas que estão perto de mim, fazendo isso que eu acabei de citar, vencendo as antipatias, eu não consigo ter afeto, eu não consigo gostar. Obviamente, não conseguindo gostar, eu não vou conseguir amar. Então, recapitulando, o amor tem um alicerce, afeto, mas o afeto também tem um alicerce, chamado boa convivência. O problema é que a boa convivência também tem um alicerce, que é a sensibilidade. Observem que eu estou estabelecendo uma linha de raciocínio, eu estou estabelecendo uma sequência. Eu preciso ter sensibilidade para que eu consiga ter uma boa convivência e, por consequência, ter o afeto. Sem a sensibilidade de perceber como o outro é, o que o outro está passando e por que está passando, eu não consigo gostar de ninguém. E aí nós vamos encontrar no Evangelho um exemplo extraordinário de sensibilidade, que foi Jesus, o próprio Jesus. E eu poderia aqui dar inúmeros exemplos, mas vou dar apenas um, até por uma questão de tempo. Zaqueu era cobrador de imposto, ele não era bem visto pela sociedade, obviamente porque cobrava impostos. E diziam na época que Zaqueu tinha aí, assim, digamos, uma dificuldade em lidar com as pessoas, não era uma pessoa que se relacionava bem com os outros. E conta o Evangelho que Zaqueu era pequenino e ele então subiu numa árvore para ver Jesus. E quando Jesus passava debaixo desta árvore, olhou para Zaqueu, pediu que ele descesse da árvore, porque naquele dia Jesus iria comer na sua casa. Aí está a sensibilidade do Mestre Jesus. Ele não olhou para Zaqueu
como um cobrador de imposto. Ou seja, quando ele olhou para Zaqueu, ele não viu um cobrador de imposto, ele enxergou um ser humano que estava louco para ser melhor, estava apaixonado pelo Evangelho, só precisava de uma mão estendida e Jesus foi essa mão estendida. Então nós precisamos desenvolver esta sensibilidade. O problema, mais um problema para você resolver, é que a sensibilidade também tem um alicerce. E o alicerce da sensibilidade é a desilusão de si mesmo. É quando eu me livro do ego, é quando eu tiro as máscaras, quando eu me aproximo mais das pessoas, eu vou me desiludindo em relação a mim mesmo. Porque a pior ilusão que pode existir é a ilusão que temos sobre nós mesmos. E aqui é o nosso ponto de partida. Aqui é o primeiro alicerce, a desilusão de si mesmo. Eu caminho para a sensibilidade, eu caminho para a boa convivência, eu caminho para o afeto e no último estágio, aí sim, eu aprendo a amar. Estes são os alicerces do amor. Não são fáceis, é verdade. Não é fácil conviver com as outras pessoas, não é fácil gostar das outras pessoas, muito mais difícil é desiludir-se de si mesmo. O amor, então, é um artigo de luxo, diríamos assim. Mas nós estamos em busca desse sentimento maior. Muitos só conseguem amar os entes queridos, outros apenas amam quem os ama, mas nós estamos nessa caminhada. Que a gente então procure criar, construir esses alicerces para que no momento em que a gente esteja amando, a gente realmente esteja amando de verdade. Esta que é a proposta quando nós falamos sobre os alicerces do amor. E apesar de eu ter citado esses dois livros, essa linha de raciocínio está no livro Contato Imediato. Porque este livro Contato Imediato, ele não trata do contato com o extraterrestre. Aliás, nós temos um vídeo que nós gravamos há algum tempo atrás, se você procurar aí no YouTube você vai encontrar, sobre transição planetária, onde a gente explica essa questão dos ETs, onde a gente explica essa questão das vidas em outros planetas. Mas o livro Contato Imediato, ele fala do relacionamento, da convivência, tá bom? Olha pessoal, hoje eu queria encerrar o nosso programa de uma forma diferente. Eu gostaria de encerrar o nosso programa hoje convidando você que está aí do outro lado nos assistindo a fazer uma prece, a fazermos uma oração. E nós vamos pedir licença a Francisco de Assis, porque Francisco de Assis foi uma alma sensível que passou pela terra e Francisco de Assis tem uma prece extraordinária que nos comove. Eu particularmente gosto muito da primeira frase da prece de Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Eu acho que em toda oração a gente deveria usar essa expressão de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Então, pedindo licença a Francisco, plagiando, vamos fazer uma oração recordando um pouco do que falou Francisco, que a gente possa dizer também em nossas orações: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor que planifica, o amor que liberta, o amor que emana de Deus, o nosso Pai de misericórdia. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão que substitui o ódio, a mágoa e o rancor pelo abraço, pelo sorriso ou pelo aperto de mão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, ainda que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela possa mover as montanhas de minha iniquidade. Onde houver mentira, que eu leve a verdade, e que essa verdade possa iluminar a consciência daqueles que ainda caminham na ignorância. Onde houver desespero, que eu leve a esperança que nasce todos os dias com o nascer do sol, a esperança que vem nos dizer que o bem é eterno e que o mal é passageiro, que por mais força que ele tenha, um dia ele vai acabar. Que nesta vida, Senhor, eu possa ser instrumento da sua paz e onde houver trevas, levar a luz. Onde houver discórdia, levar a união, não a união sexual, mas a união de almas, a união de ideais, a união de corações. E onde houver tristeza, que eu possa levar a alegria do teu evangelho, a alegria da tua mensagem doce que um dia nos trouxe nas margens do Genezaré ou pelas ruelas de Cafarnaum.
Que nesta vida de lutas e de labutas eu não queira tanto ser consolado, mas que eu tenha coragem de consolar o aflito, o caído da rua, aquele que não tem um ombro amigo para chorar. Que nesta vida de lutas e de labutas eu não queira tanto ser compreendido, mas que eu tenha coragem de compreender aquele que me agride, aquele que me fere, aquele que me machuca. Ele não é mau, ele apenas ainda não aprendeu a amar. Ao amor, Senhor. Que nesta vida de lutas e de labutas eu não queira tanto ser amado, mas que eu tenha coragem de amar. Amar ao próximo, amar a Deus, amar a Ti, amar a vida e amar, sobretudo, aqueles que não me amam. Porque eu já entendi que nesta vida de lutas e de labutas, mas também de alegrias, é dando amor que nós recebemos amor. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo. Quando tudo parece tragédia, que nós despertamos na vida espiritual e constatamos que a morte não existe, que Deus criou a vida e que a vida pulsa aqui, mas também pulsa acolá, e que esse Deus de amor nos abençoe agora e sempre. Fiquemos todos em paz.